parceiro, né? É, Hoje eu estou como presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, então uma alegria poder colaborar. A nossa comissão, ela tem integrantes prioritariamente de São Paulo, mas a gente também acolhe, aceita, estimula candidaturas de advogados e advogadas de todo o Brasil. Então, uma honra estar aqui dividindo a bancada com o Oscar, que foi recentemente nomeado aqui na nossa comissão. E faço o convite também para todas e todos que quiserem ingressar e conhecer mais sobre essa atuação da advocacia no terceiro setor. Sendo o advogado ou advogada não necessariamente inscrito em São Paulo, pode buscar no site da OAB de São Paulo a página da Comissão de Direito do Terceiro Setor, que tem um link de inscrição permanentemente aberto. E a gente também tem na nossa comissão bacharéis em direito, mesmo sem estar inscrito na ordem, inclusive estudantes de direito, porque uma das nossas grandes preocupações é a formação dos próximos, da próxima geração, o estímulo à jovem advocacia e plantar sementes desde a formação, desde a faculdade, é algo que pode mudar os rumos da vida da pessoa, né? Um dos nossos projetos prioritários é justamente mobilizar as faculdades de direito para que elas criem disciplinas específicas que tratem de pílulas sobre terceiro setor nas disciplinas tradicionais do direito e também desenvolvam linhas de pesquisa para TCC, mestrado, doutorado, especialização. E também, principalmente, nos cursos no tripé da extensão. A gente tem a obrigatoriedade das faculdades de direito de, ao se credenciarem junto ao MEC, elas precisam, para essa autorização de funcionamento, promover o núcleo de práticas jurídicas, e esse núcleo de práticas jurídicas pode ser um excelente laboratório para trabalhar as temáticas referentes às organizações da sociedade civil. O Miroski pode ser um objeto importante de atuação de um núcleo de prática jurídica que preste, inclusive, atendimento às organizações de base comunitária. Então, ainda cumpre uma função social importante. É um lugar de estágio, né, de formação para os estudantes, e a gente pode ter uma equipe contratada que se dedique, professores que também interajam. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que vou ficar muito feliz de ver experiências Brasil afora, assim. Quem quiser implementar, ou se já existir, venha contar para a gente, porque acho que a gente pode mudar muito o quadro da formação jurídica quando a gente tem também essa oportunidade de interação social, mão na massa, vamos assim dizendo, para entender as questões, as dores e fazer uma escuta ativa das organizações da sociedade civil, especialmente essas menores que têm menos capacidade institucional, mas que têm também direito e legitimidade, né, pela nossa Constituição, de complementar as áreas, né, de finalidade pública e exercer aí atividades, né, políticas públicas acessando recursos públicos, né. O Miroski, ele é um pouco de tudo isso. É uma sigla, vou começar traduzindo para vocês, para quem não tem tanta familiaridade. A gente atribuiu essa sigla, não fui eu que inventei, tá, gente? Eu faço muita coisa que tenho responsabilidade nessa temática, eu vou contar aqui um pouco para vocês, mas essa sigla acabou ficando sintetizada pela ideia de marco regulatório das organizações da sociedade civil e por justamente simbolizar ali um grupo, né, uma equipe de trabalho, uma célula dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República que era responsável por essa articulação técnica e política. Eu liderei essa equipe de 2011 a 2016, trabalhei na Secretaria-Geral da Presidência da República como assessora especial do ministro,
E justamente a gente tinha ali um grupo de pessoas que era responsável por fazer as conversas todas internas com o governo, né? Então a gente fez muitas reuniões bilaterais com os ministérios, reuniões de articulação federativa, escutando estados e municípios, muitas reuniões, seminários e eventos, né, com organizações da sociedade civil, ali em especial a plataforma para o novo marco regulatório, que foi quem pautou esse compromisso com a presidência da República nas eleições de 2010. Então, eu chego em 2011 para operacionalizar esse compromisso de aperfeiçoar a legislação referente às organizações e às suas relações de parceria com a administração pública. Então, a gente sempre trabalhou a ideia do Bioski como uma agenda política de compromissos do Estado brasileiro com as organizações. Nesse sentido, ela tinha uma intenção de ser mais ampla do que a lei que foi editada e que, como resultado da agenda, ganhou o apelido da própria agenda. A gente chama de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a gente chama de Miroski, a Lei 13.019 de 2014, que foi a lei que foi construída nesse processo político institucional. Mas ela não foi a única lei que foi editada nesse processo. A gente fez várias modificações no ordenamento jurídico, mudando o incentivo fiscal, mudando toda a legislação de remuneração de dirigentes. Era até então proibido em algumas situações para SEBAS, para não tinha uma autorização tão clara no caso dos recursos públicos, e isso tudo foi modificado entre 2013 e 2015, tanto na legislação específica quanto né, voltada a recursos públicos quanto na tributária. Então, a ideia era ter uma agenda de contratualização dessa relação de parcerias entre Estado e organizações da sociedade civil, sustentabilidade, tentando tirar os entraves jurídicos e de gestão também que estão colocados aí para gerar mais recursos econômicos para as organizações, e sustentabilidade política também era uma coisa que a gente discutia bastante, além da certificação, que nosso olhar sempre foi de desburocratização. Então, eh, pensando nesses 10 anos de legislação, a gente está aqui em 2024 falando sobre essa lei que foi aprovada em 2014. Mas quando ela foi aprovada em 2014, ela tinha 10 anos de tramitação. Então, na verdade, a gente está falando de 20 anos de discussão, e onde estamos agora. Então, eu acho que a gente avançou muito na discussão. A gente tem hoje consensos que foram sistematizados na legislação que ajudam muito na garantia dos direitos das organizações da sociedade civil e trazem comandos muito claros para os gestores públicos, mas a gente, de fato, teve uma ausência de um processo indutivo mais positivo de implementação da Lei 13.019 de 2014, porque justo ela foi aprovada nesse ano e ela entrou em vigor em 2016 para a União, Estados e Distrito Federal e em 2017 para os municípios. E de lá para cá, essa agenda, essa equipe, enfim, esse trabalho que era desenvolvido no governo federal deixou de existir, né? Durante um tempo, inclusive, era proibido se falar de Miroski. É meio esquisito isso, mas, enfim, a gente tem uma gestora pública no governo federal que traz esse relato de que ela tinha esse conhecimento, tentava ajudar e propor, mas, na verdade, ela foi silenciada por todos esses anos, e isso tem um impacto real na ponta, porque a gente está falando de uma lei da envergadura da lei de licitações, mas justamente afasta a lei de licitações e traz um regime jurídico próprio, mudando a cultura do da relação entre Estado e sociedade civil, inclusive, enfim, a cultura do direito administrativo e toda a lógica do diálogo com o controle, com os servidores públicos em geral. Então, na regulamentação, no decreto de 726, por exemplo, a lei no artigo 7º fala sobre capacitação e o decreto interpreta e regulamenta como uma ideia de capacitação conjunta entre servidores públicos e organizações da sociedade civil, tentando justamente dar esse caráter de que a parceria vai existir de uma forma boa e com qualidade quando a gente tiver as duas partes capacitadas e entendendo nessa dialética os limites e condições
do outro lado, né? Os servidores precisam entender as lógicas das organizações, que muitas vezes têm uma autonomia e uma governança que não faz parte da realidade dos servidores, né? Assim como as organizações precisam entender a lógica do direito público, dos servidores que estão submetidos, a uma série de regras e ter esse equilíbrio na execução dos recursos públicos é muito importante, porque a organização não vira um órgão público, porque ela está fazendo uma parceria de natureza pública, mas ela sim tem que respeitar a regulação com essa camada adicional para a sua execução orçamentária, enfim, e prestação de contas, né? Então, o grande desafio do Miroski é a mudança do paradigma do controle de meios para o controle de resultados. A gente tem ainda um controle bastante focado na forma da execução e não necessariamente nos resultados que foram planejados previamente. O controle de resultados pressupõe controles prévios, então hoje a gente tem o chamamento público como obrigatório, a necessidade de ter um bom plano de trabalho como coração dessa parceria. E um sonho de consumo de que, ao final da execução, a prestação de contas fosse um gabarito de prova, olhando para o plano de trabalho, mas muitas vezes há alterações nesse meio do caminho que precisam ser formalizadas e há uma série de divergências durante a execução, no monitoramento, e eventualmente isso pode gerar alguma questão na prestação de contas. Então, quanto mais clara for a relação desde o início, menos a gente vai ter questões ao final, porque justamente se muita gente fala, o problema da prestação de contas das ONGs, o problema das parcerias com as ONGs está na prestação de contas. O problema não nasce na prestação de contas no geral, ele nasce na ausência de planejamento, numa questão de seleção e celebração que poderia ter sido melhor pactuada, algo que aconteceu na execução que poderia ter sido saneado com um bom monitoramento, um monitoramento mais preventivo e de mais apoio, né, não só com o sentido da fiscalização, mas ao final a gente chega na prestação de contas com a necessidade de olhar aí todas as questões e eventualmente pode aparecer alguma questão que não foi resolvida antes, porque o processo é cíclico. Diga, Sim, mas deixa eu já intervir, né, aqui como por favor. mediador. A questão da prestação de contas, a gente viu muito problema, não é nem problema, né, muita interface com a pandemia, porque ninguém previa, né, a pandemia. Então, aqueles projetos, né, aquelas parcerias, perdão, que estavam ali, né, pela legislação da Emiroski, teve que se adequar, né, aquele projeto por causa da pandemia, quer seja por causa de um prazo ou porque não conseguiu, talvez, vamos colocar na assistência social, prestar aquele atendimento, né? Então, assim, teve que se adequar aquele projeto, enfim, para aquelas questões que envolveram durante a pandemia, que foi um evento, um caso fortuito, né? Uma força maior, vamos colocar assim, que eu acho que encaixa mais, que ninguém previa que aquilo ia acontecer. Né? Então, o que você acha que foi o impacto disso ao longo, a questão no projeto? Qual é a sua visão sobre isso, sabe? Como que você acha que as OSCs lidaram, né, com essa questão? E antes de você me responder, deixa eu só fazer uma observação. Aqui em Minas, em 2022, nós fizemos um levantamento através da Escola de Advocacia sobre a implementação da Emiroski nos municípios. E nós verificamos que a sua grande maioria, mas grande mesmo, tá? De municípios assim que tem dinheiro, né, para poder fazer essa implementação, para poder fazer girar, para poder, né, fazer um desenvolvimento social bacana, que não implementaram, porque preferem trabalhar com a lei de licitação, justamente pelo que você falou, né, que é a troca se eu vou lembrar aqui, do resultado, né, que se foca mais no resultado do que na contratação em si. Eu não sei se eu falei certo, mas foi o que eu entendi. Sair do controle de e-mails para o controle de resultados. Isso, obrigada. Então, assim, isso a gente visualizou isso na prática. Então, é assim, é uma coisa que acontece muito em Minas. Nós temos grandes municípios, até pequenos também, que por causa, né, a gente teve a questão das barragens, né, a gente tem a questão do minério, a gente tem municípios assim que têm história, né,
muito capital envolvido e a gente não consegue ver essa implementação, porque eles preferem trabalhar ainda com a lei de licitação e com os contratos, né? Com a dispensa, enfim, eu brinco que é até o jeitinho, né? Porque a gente tem uma legislação específica e a gente ainda continua trabalhando com uma que não vai nos atender da maneira que a gente precisa, por isso que foi pensada nessa legislação. Tá? Eu vou deixar agora você brilhar de novo. Obrigada, Juliana, pela pergunta. Aí, já fora do governo, na sociedade civil, como advogada, ajudei também na elaboração de uma lei, que é a Lei 14.215 de 2021. Essa lei justamente trata do regime jurídico transitório das parcerias na pandemia. Coloquei aqui no chat um artigo que eu escrevi na época sobre essa lei. Acho que se quiserem depois divulgar no YouTube, pode ser interessante, está no portal jurídico do Migalhas. É, mas eu estou contando dela porque ali foi quando a gente trabalhou a ideia do quando que poderia ter apostilamento, quando teria que ter alteração no plano de trabalho e também uma autorização de mudança de objeto. Né? Então, ela tem um conteúdo jurídico muito interessante, porque ela traz os elementos para autorizar essa mudança de objeto, desde que seja na mesma categoria econômica, de despesa, na mesma política pública, para o mesmo beneficiário, mas é isso, aquilo que estava previsto para uma pessoa idosa, para fazer, enfim, oficinas e capacitação, no meio da pandemia virou outra coisa. A gente precisava de EPI, a gente precisava de outros elementos, outros ativos e muitas já com dinheiro depositado em conta ou a receber, né? Então, acho que aqui a gente trata também da questão dos prazos de prestação de contas, que o atraso nas prestações de contas não necessariamente eram culpa das pessoas, né? Então, não poderia ser o não atingimento, de uma determinada meta, não poderia justificar a reprovação das contas. Então, tem todos os alicerces para justamente ultrapassar esse momento, né? Que muitos atos foram editados voltados para as empresas e não voltados para a relação com o terceiro setor. Então, essa lei trata, inclusive, das relações de fomento e colaboração no Mirosk, mas também dos termos de parceria, contratos de gestão, contratos de repasse, convênio, enfim, todos de qualquer forma de parceria, né? Mas para não me alongar muito nisso, e também quero daqui a pouco escutar o Oscar, né? É, Você comentou aí também, enfim, essa dificuldade, né, de aceitação dos municípios. Acho que o Oscar vai trazer muito isso, e quando eu voltar também posso dialogar, mas eu queria contar que eu fiz um trabalho muito honroso, gostei muito de fazer esse trabalho, que foi ajudar a implementação do Miroski na Prefeitura de Belo Horizonte, né? E ali a gente sistematizou também um material que está disponível na internet, mas assim, pensando que basicamente a gente tem dois blocos de coisas para fazer uma boa implementação do Miroski. Um é cuidar da governança institucional, porque a gente precisa, enfim, ter uma voz da autoridade pública dizendo que as parcerias importam para influenciar um olhar positivo dos servidores também na execução, no aprendizado do novo, né? A gente precisa localizar um lugar para resolver os problemas. A gente tem um conselho de fomento e colaboração com foco que foi pensado, está no artigo 15 da lei, e que foi pensado justamente para ser esse locus institucional de cuidar das boas práticas e poder ajudar na uniformização de entendimentos. E hoje a gente tem, então, depois de todos esses anos, agora em 2023, foi criado o Confoco Nacional, que está justamente agora discutindo o manual. Então, a gente retoma um processo de implementação com uma indução muito mais positiva, né? O segundo bloco, além da governança institucional, é a gente ter uma caixa de ferramentas boa, porque para construir, a gente vai precisar ter as melhores ferramentas, e aí a gente está falando das minutas padrão, dos editais, do manual, das capacitações, de poder disseminar e democratizar esse conhecimento. Então, a gente fez ali tudo que gostaria de que fosse feito no federal, mas enfim, numa experiência de município, mas que pode ser replicado mesmo para municípios menores, pode ter oficina, escritórios de projetos que juntem vários consórcios, enfim, a gente precisa espraiar esse conhecimento Brasil afora, porque de alguma forma é uma lei
que a gente precisa seguir e a gente tem que garantir o espírito de por que ela foi emanada, né? A gente teve, inclusive, uma mudança recente no decreto 8726 para aprimorar pontos que foram avançados no município de Belo Horizonte, no governo do Distrito Federal, ou seja, a gente levou para o federal agora experiências que durante esse tempo onde o federal ficou omisso, agora traz sistematização no novo decreto. Então, acho que talvez para fechar aqui minha fala inicial, uma dica que eu dou para quem quer entender um pouco mais sobre o Miroski quando você lê a Lei 13.019, qualquer dúvida que você tiver para você entender melhor a Lei 13.019, leia o Decreto 8726, porque ele é o melhor e mais autêntico documento de interpretação da Lei 13.019 de 2014. Ele foi feito por pessoas que trabalharam na edição da lei e ele busca trazer na concretude qual que é o nível de detalhes que a gente precisa para uma boa implementação em vários sentidos, para não deixar ponta solta e, enfim, margem para dúvidas, né? A lei já busca sanar a maioria das questões que estavam colocadas, mas o documento mais autêntico de interpretação hoje é o decreto 8726, com todos os avanços que ele traz. Então, fica aí essa referência. E ainda que seu município não tenha um decreto, você pode utilizar por analogia, enfim, e é um documento aí, uma fonte do direito bastante importante. E fico à disposição aqui para a gente seguir nessa conversa. Sigam o Instagram, bom, vou deixar isso para o final, né? Mas já comecei, mas siga o Instagram do Confoco. O Confoco começou agora há pouco tempo, mas tem muita gente bacana lá que está tentando fazer essa construção entre governo e sociedade civil. Eu estou lá também e, claro, a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, que aqui é a casa que a gente está aqui na OAB de Minas. Obrigada, Juliana, e deixo agora, quero escutar o Oscar e fico à disposição para o diálogo em seguida.